Estamos ao vivo. Passa um grande dia. Glória a Deus, estamos aqui mais um domingo. Seja muito bem-vindo a esta. Vou falar uma live praticamente, né? Mas é fechado aqui. Seja muito bem-vindo às primícias, falando com Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração ano passado, de fazer nesse ano de 2026 todos os dias não, todos os domingos, né? Falando com Deus, entregando as primícias, né? Entregando as primeiras horas do dia, falando com Deus, orando, lendo a palavra, buscando o Senhor, às 5h59 da manhã. Então, vamos falar com Deus, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos agradecer por mais uma grande oportunidade que o Senhor está nos dando hoje. Então, se você está aqui, neste lugar, saiba que Deus tem um propósito para sua vida, tem um chamado para tua vida. Se você está respirando, você tem propósito. Então, Deus tem planos para sua vida. Eu falo isso, não é da boca para fora, é para nós vivermos realmente o Evangelho, é o que está escrito na palavra, né? Eu, eu já disse aqui algumas vezes que eu era um outro homem, e tudo se fez novo quando o Senhor me chamou e me resgatou das trevas e me trouxe à luz. Ele me deu uma nova vida. E hoje é justamente sobre este tema que vamos falar. Uma nova vida. É sobre não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu li a palavra e conheci a verdade, que é a palavra, que é Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, tudo se fez novo, tudo se transformou. Não tem como mais você ver uma coisa e depois que você vê, não tem como desver. Você vê. Você ouve as palavras de Deus e você crê, porque a fé vem pelo ouvir, e está escrito isso também. E Deus me chamou, e 2025 inteiro eu comi as palavras, literalmente, de Deus aqui na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E todos os dias, agora eu tenho um prazer em ler, porque antes eu nem gostava de ler. Hoje eu tenho um grande prazer em ler as palavras de Deus. E glória a Deus por todas as coisas, porque a glória é dele. Sempre, sempre devemos glorificar ao Senhor. Como está escrito, a glória não é nossa. Tudo que é bom não vem de mim, vem de Deus. Tudo que nós fazemos de bom vem do Senhor. E tudo que fazemos de ruim é nós mesmos. E a nossa carne é pecaminosa. Nós somos pecaminosos na carne, mas nós estamos aqui passando nesta vida terrena para nós purificarmos. O Senhor está nos purificando e nos santificando para que nós possamos nos achegar a Ele na glória. E glória a Deus por isso. E antes da gente começar, pega sua Bíblia aí também, que a gente vai começar em Gálatas. A gente vai começar lá em Gálatas e a gente vai fazer uma oração agora. E seja muito bem-vindo a esse grande dia. É um grande dia. Glória a Deus por todas as coisas. Feche os teus olhos e vamos agradecer ao Pai. Senhor, nós estamos aqui por amor e temor a Ti, ó Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos e rendemos graças a Ti, ó Deus, porque Tu és poderoso, Tu és justo, Tu és bom, Tu és o Deus que nos escuta, o único Deus acima de todos. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o nosso Deus amado, nosso amigo íntimo. Nós rendemos graças a Ti, porque Tu és bom, fiel, ouve as nossas orações, ouve o nosso grito de socorro, ouve a nossa angústia, nossas aflições e nos atende, Pai. Nós te agradecemos porque Tu és maravilhoso, Pai, perfeito. As Tuas promessas, o Senhor cumpre todas elas. O Senhor tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. O Senhor tem planos que são maravilhosos, perfeitos e agradáveis. E nós confiamos nos teus caminhos, ó Pai. O teu filho Jesus, nós sabemos e cremos e confiamos. Ele é o único caminho, a verdade e a vida que leva
a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida daqueles que estão chegando aqui, ó Deus. Aqueles que estão ouvindo aqui ao vivo, ou aqueles que estão por vir, que irão ouvir este vídeo, que vão ouvir este áudio. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, coloque o Espírito Santo, derrame o Espírito Santo na vida deles, que possam ser quebrantados, que possam ser aliviados da dor, da opressão do maligno. Em nome de Jesus, seja quebrado toda seta maligna, todo jugo, Pai, que seja destruído, mas que o Espírito Santo habite em cada um deles. O teu poder manifeste em cada um deles. Que venha trazer paz que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, eu oro para que essas pessoas sejam aliviadas, que elas sejam aquebrantadas e que vivam o melhor dessa terra e que vivam e olhem Cristo Jesus, que vivam a vida eterna, que sejam salvos, em nome de Jesus, porque é isto que Cristo fez por nós. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aqueles que não vivem em Cristo não vivem o Evangelho ainda, Pai. Que se arrependam dos pecados, que se arrependam dos atos passados, que entendam que Cristo é Filho de Deus, que Ele veio para nos salvar, Ele é o nosso Senhor e Salvador, e que eles vivam o Senhor, que eles vivam em Cristo, e Cristo vivam neles, Pai. Em nome de Jesus eu oro, que vivam um novo, uma nova vida, que vivam o Evangelho, que preguem o Evangelho, que vivam o Evangelho, que amem o Evangelho, que amem a Cristo Jesus, que é as boas novas. Ah, ó Pai, minha oração e o meu desejo é que o coração dessas pessoas sejam renovados, assim como está a tua palavra, que o Senhor renova a mente, renova o coração, dá um coração novo e um espírito novo. Em nome de Jesus eu oro para que todos sejam impactados, quebrantados e vivam o novo aqui na terra como é no céu. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te amamos. Obrigado, Deus, pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo ar, pelo Espírito Santo que habita em mim. Obrigado, nós te agradecemos, Pai, pela saúde, pela nossa casa, pelo propósito, pelo chamado, por mais um dia aqui nessa terra. Obrigado pelo alimento que o Senhor provê. Obrigado pelas provisões, curas, milagres. Eu declaro aqueles que estão aqui precisando de cura e milagre, que sejam curados em nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Sejam curados agora, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos e adoramos, Pai, porque tu és digno de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Vamos, vamos ler a palavra, começando por Gálatas, o livro de Gálatas. Está lá em 2:20. Vou abrir aqui também. Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos ler o contexto. Vamos ler o contexto aqui de Gálatas. Aqui Paulo, né? Paulo é aceito pelos apóstolos no capítulo 2. E aqui, vamos ler no versículo 17 em diante, para você compreender o que está sendo pregado aqui no Evangelho, né? Nas boas novas. Está escrito assim, ó. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Aqui, o transgressor, provo que sou pecador. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Aqui está dizendo, né?
Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então quer dizer que a justiça não vem pela lei, a justiça vem pela graça. E a graça que vivemos hoje. A lei, no Antigo Testamento, né, é o que os fariseus, os mestres da lei, que não creram em Jesus Cristo, o Messias, nosso Jesus, os que não creram, eles não creram porque eles tinham a lei como a única coisa. Porque eles achavam que a justiça é pela lei, mas nenhum homem na terra é capaz de cumprir toda a lei. Só Jesus conseguiu cumprir. Ele não pecou. Ele cumpriu toda a lei. Ele veio para cumprir. O Filho do Homem, o Filho de Deus. E por isso que nós somos salvos, nós fomos salvos, nós somos redimidos por Jesus, porque ele veio para cobrir os nossos pecados com o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, nós vivemos debaixo da graça de Deus, de Jesus Cristo, e não mais da lei. Porque quem vive debaixo da lei vive por maldição. Está escrito essas palavras na Bíblia. Que quem vive pela lei, que viva ela toda. Porque se não viver por ela toda, está é maldito, é amaldiçoado. Então nós vivemos debaixo da graça, do favor de Deus, que é Jesus. Por isso que está escrito, Jesus falou: só vem ao Pai por mim, por meio de mim, porque eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Então, aqui no livro de Gálatas, onde Paulo está dizendo aqui, está falando aqui, pregando, falando que ele foi aceito pelos apóstolos, porque Paulo ele perseguia cristãos. Depois que Cristo morreu e foi ressurreto, Paulo ele era um perseguidor dos cristãos, que eram os discípulos e apóstolos de Cristo Jesus. Só que Jesus apareceu para Paulo certo dia, e quando ele apareceu numa estrada, já ressurreto em espírito, mas Paulo viu uma grande luz e caiu com os olhos prostrados em terra, e ele ficou cego durante 3 dias. E Jesus falou: Paulo, Paulo, na verdade era Saulo ainda. Ele chamava Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então, assim, porque me persegue o meu povo, a mim, porque era a Jesus que ele estava perseguindo. E Paulo foi chamado por Jesus porque Jesus deu uma ordem e ele obedeceu. Ele foi para a cidade que ele estava indo perseguir os cristãos. E lá, no terceiro dia, um profeta colocou as mãos nele e ele foi curado dos olhos. E ele começou, ali ele ficou durante alguns anos. O ministério de Paulo foi após 17 anos depois que ele subiu para Jerusalém, e que aí sim ele começou a pregar, e foi o que foi, que está escrito aqui no Evangelho, né? No Novo Testamento todo, praticamente, é o que Paulo pregou, do que ele era, e aí ele começou a pregar sobre Jesus, sobre o Evangelho, as boas novas, pregou igrejas, plantou igrejas, passou por várias cidades e foi preso, ele sofreu muito, mas por Cristo Jesus, e ele mesmo disse, na verdade, né, o Espírito Santo que habitou nele ali, naquele momento que ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu o Espírito Santo e ele começou esse ministério que Jesus, Deus confiou nele, escolheu ele para fazer isso. Então, glória a Deus por todas as coisas, porque exatamente Deus escolhe cada um de nós. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. Então, assim como Paulo, mas todos nós, se você está sendo despertado, se você está chegando aqui nesse vídeo e está sendo tocado, saiba que é o Espírito Santo de Deus te chamando. É Deus, o próprio Deus, que tem um plano para a tua vida, porque você não está na terra à toa. Você não veio ao mundo à toa. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Assim está escrito na palavra. Todas as coisas debaixo do sol, debaixo do céu, têm um propósito. Toda a vida humana, nós somos criaturas de Deus. Mas aqueles que reconhecem Cristo Jesus são filhos de Deus. Todos são criaturas. Poucos são filhos. Mas esses poucos, na verdade, somos nós
que somos irmãos em Cristo Jesus, se você reconhece, crê com o coração e confessa com a tua boca, você já foi salvo. Porque se você crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, você já foi salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Assim está escrito também na palavra. Todas as coisas que eu falo aqui não é um achismo meu, jamais, porque eu tenho um temor por Deus, eu tenho um zelo pela palavra. Então, na palavra também está escrito: não acrescentar nada e não tirar nada, mas pregar a verdade com paciência, mas com a verdade, com amor. E esse é o zelo que nós devemos ter com as palavras de Deus, porque a palavra ela é viva, a palavra é de Deus, é direta de Deus. Tudo que está escrito aqui nos manuscritos, que é a Bíblia Sagrada, tudo veio e procede da boca de Deus. A, tudo foi escrito por intermédio do Espírito Santo, que foi homens que escreveram, mas através do Espírito Santo. Então, foi escrito por Deus, veio de Deus as palavras. Então, creia na palavra de Deus. Não em homens aqui, não em nada dessa terra, mas pessoas tementes ao Senhor. A palavra mesmo fala sobre analisar os espíritos, até profetas que vão profetizar sobre a sua vida. Analise o espírito, e analisar o espírito é o fruto do espírito. O fruto do espírito é os atributos de Deus. Se tudo que declara, se tudo que profetiza com, condiz com o que está escrito na palavra, por isso que é tão importante conhecer a palavra. Se vem da palavra, é porque vem de Deus. O que foi profetizado, declarado sobre a sua vida, procede da palavra. Então creia que é Deus falando com você. Eu fui agraciado por conhecer dois profetas aqui nessa terra, um homem e o outro uma mulher, uma profetisa, e receber revelações poderosas que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu recebi alguns anos atrás coisas tão poderosas que já se cumpriram, muitas delas, e algumas estão já se cumprindo. Mas uma coisa que eu tenho confiança em Deus, porque a gente sente o próprio Espírito Santo, ele testifica dentro de nós quando é a verdade. O próprio Espírito Santo testifica quando você sabe que você está salvo, quando você sabe que você vive em Cristo. Não é ninguém que confirma para você, é o próprio Espírito Santo, é a palavra de Deus, é uma a fé, na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Então ele mesmo testifica em nós. Então creia nisso. É, eu sempre vou dizer que eu fui transformado, Deus me transformou pela misericórdia, a bondade de Deus. Porque na palavra está escrito: as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Como é maravilhoso isso, como é maravilhoso entender essas coisas, viver essas coisas em Deus e ser transformado dia após dia, ser renovado, ser mudado a rota, porque a renovação da mente é metanoia, é mudança de rota. Metanoia em hebraico significa, não é mudança de rota. Não é voltar para trás e não, arrependimento é mudar de rota. Deus, ele te muda de rota. Se você está indo para o caminho errado, ele muda a sua rota para seguir os caminhos dele. Cristo Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Creia nisso. Se você não entregou a tua vida, eu faço um apelo na sua vida, através do Espírito Santo de Deus nesse momento. Se entrega a Jesus. Jesus falou, para seguir a ele, precisa negar-se a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir. Mas tudo se faz novo. Você já foi perdoado. Você precisa se perdoar, você precisa perdoar aquele que te feriu, aquela que te feriu, não sei quem te feriu. Você precisa liberar esse perdão para higienizar o teu coração. Porque se você não perdoa o seu irmão, o teu próximo, Deus mesmo falou, não são as minhas palavras. Se você não negar, se você não perdoar o teu irmão, eu não te perdoarei. Mas se você perdoar, você já foi perdoado, você está perdoado, porque Cristo Jesus derramou o teu sangue para nos perdoar dos pecados. Então, Deus te perdoou, Deus me perdoou. Deus enviou teu único filho para morrer na cruz, para nos salvar, para ser nosso Senhor e Salvador. E não só nos salvar, mas para perdoar os nossos pecados, para nos renovar, para nos levar e reconciliar com Deus Pai. Porque nós estávamos longe de Deus.
Nós não tínhamos o diálogo, nós não podíamos falar com Deus assim como nós falamos hoje. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, pela bondade de Deus, Ele nos confiou o ministério de reconciliação, porque Ele enviou teu Filho para nos reconciliar com Ele. Então, está tudo escrito isso na palavra, tá? Creia na palavra, leia a palavra, coma as palavras de Deus. Debruce diante da Bíblia e busque o Senhor, porque está escrito lá em Mateus 6,33: pois busquem, pois, primeiro o reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Na verdade, o contexto dessas coisas é: vocês não sentirão fome nem sede, e serão vestidos, porque o Pai, Jesus falou, um monte de sermão, que o Pai alimenta até as aves dos céus, e vocês não são mais importantes do que elas. Veste os lírios do campo, e vocês não são mais importantes do que eles. Então, é isso. Busque primeiro o reino e a tua justiça, a justiça de Deus. Ame o que Deus ame. Ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Viva o Evangelho. Porque muitos não creram em Jesus porque conhecia a lei de Moisés, conhecia a palavra, conhecia o Antigo Testamento, conhecia Deus, mas não conheceu o Filho de Deus. E aquele que não conhece o Filho de Deus não conhece a Deus. Está escrito também essas palavras. Aquele que não reconhece que Jesus é Filho de Deus não conhece a Deus, porque só vai ao Pai se conhecer Jesus Cristo, se reconhecer que Jesus veio e sofreu na carne como um homem. Esse é o maior ato de amor que eu consigo ver com os olhos naturais e com os olhos espirituais que Deus fez por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para nos salvar, para nos amar. Ele fez isso. Ele nos amou de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira. Porque se ele não fizesse isso, ele não, nós gentios, não judeus de nascimento, nós não seríamos salvos, nós não teríamos as bênçãos que Abraão, porque Deus falou lá em Abraão, lá no Antigo Testamento, falou para Abraão: você será pai de gerações. E todos aqueles, né, que serão os teus descendentes serão abençoados. E agora nós somos abençoados, porque Jesus morreu na cruz e nós recebemos as bênçãos que Deus falou e declarou sobre a vida de Abraão e para toda geração, para todos os descendentes. Nós somos abençoados já. Nós somos abençoados em Deus e nós vivemos o melhor em Cristo Jesus. Então, eu falo com isso com grande amor, com grande alegria, com uma grande alegria no coração, porque Deus é poderoso demais. Deus é poderoso. Você é filho de Deus Todo-Poderoso. Olha para o céu. O Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra e o que há debaixo da terra, todas as coisas. Eu achei muito interessante quando eu li na palavra que até os demônios creem em Deus. Está escrito desse jeito, até demônios creem em Deus, mas eles são rebeldes, eles não, na verdade, eles não obedecem a Deus. E é isso que os demônios fazem com as pessoas, aprisionam elas no pecado, para que elas vivam no pecado e distante de Deus, porque tudo que é impuro, as impurezas sexuais, as impurezas deste mundo, nos separa de Deus. Nós fomos separados do mundo para estarmos com Deus. Nós somos separados, então quando nós estamos em Cristo, nós fomos separados do mundo, então nós temos que ser inimigos, porque na palavra está escrito: se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Nós não devemos ser amigos do mundo, nós devemos ser amigos de Deus. Inimigos do mundo, porque aqui nós, quando vivemos e falamos a palavra, nós pregamos a palavra e nós vivemos a palavra de Deus, nós seremos inimigos do mundo, porque o mundo verá, eles não entenderão, porque eles não conhecem da onde está vindo essa palavra, da onde está vindo essas coisas, porque eles não conhecem o Pai, eles não conhecem Deus, e eles não aceitam. Mas a nossa missão não é fácil. A nossa missão é pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. A nossa missão, nosso propósito é viver o evangelho e salvar através da palavra, buscar almas para Cristo, porque existem almas atormentadas que precisam da palavra, ouvir a palavra e conhecer a Deus, porque na palavra está escrito também que até os confins da terra, todos
saberão, ouvirão sobre Deus. E aqueles que crerem serão salvos. Mas os que não crerem já estão condenados. Aqueles que não crerem na palavra de Deus, aqueles que não crerem no Filho de Deus, já estão condenados. Eu estava condenado. Você estava condenado. Mas pela graça de Deus, que nós vivemos debaixo da graça e não mais de lei, nós estamos salvos, nós recebemos a herança eterna, nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo, nós somos herdeiros do Pai Todo-Poderoso, nosso Deus Pai. É maravilhoso saber disso. Eu não sei você, mas eu me alegro muito, meu coração se enche de alegria em saber que nós. Porque a fé não é naquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós não vemos. Então, o reino dos céus, nós não vemos com os olhos naturais, mas nós confiamos, a nossa esperança está no Pai, está na vida eterna que nós não vemos agora, mas nós sabemos que existe e que nós vamos assentar com o Pai na mesa, com todos os profetas, tudo que está escrito, Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles que fizeram e obedeceram a Deus, que Deus é o Deus que julgará os vivos e os mortos, e no fim dos tempos, nós estaremos diante do Pai. Vai ter o grande dia e temível dia do Senhor, onde todos serão julgados, os vivos e os mortos. E aqueles que falou e declarou, não negou Cristo Jesus diante dos homens. Jesus também disse: eu não negarei diante do meu Pai. Então estes serão chamados para ir para a eternidade. E aqueles que negaram a Cristo serão negados diante de Deus Pai, porque Jesus falará: aparta de mim, apartai de mim, porque eu não te conheço. Até aqueles que conheciam a Deus, mas não obedeceram e não viveram o evangelho, não viveram em Cristo. Até esses, porque está escrito também, fizeram obras, fizeram tudo, mas chegar diante de Deus, ele vai falar: não te conheço, apartai-vos de mim. Então, o evangelho, você tem que viver ele. Não é sobre obras, mas isso não anula você fazer as obras para o Senhor. Nós devemos fazer. Eu faço com grande alegria, porque tudo está lá escrito em Colossenses 3:23. Façam tudo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo que nós fazemos é para Deus. Nós fazemos para o Senhor. Nós vivemos por Ele, para Ele, porque Ele é dono de tudo, de tudo, de todos. Nós fazemos todas as coisas para Deus. Então, quando você for fazer uma coisa, lembre e faça uma pergunta para si mesmo: será que isso agrada o coração de Deus? Será que isso que eu estou fazendo e falo glorifica a Deus? Saiba, nós somos o templo do Espírito Santo. Está escrito as palavras, nós somos templos, o templo do Espírito Santo, porque Jesus, Deus, mandou o Espírito Santo habitar em nós. Por isso nós vivemos nessa era, nessa geração, onde o Espírito Santo habita em nós. No Antigo Testamento não habitava em nós. Nós não tínhamos como falar com Deus. Existiam profetas, existiam como Moisés, falava com Deus e ele era o intercessor. Hoje, nós temos o poder do Espírito Santo de curar, de colocar as mãos e curar enfermos, expulsar demônios. Nós temos poder e autoridade na terra para fazer isso. Em nome de Jesus Cristo. O nome sobre todo nome. O sangue que tem poder sobre todas as coisas. Então, saiba e alegre-se, regozije-se com grande alegria no Pai e em Cristo, porque Ele faz todas essas coisas através, por intermédio, Ele usa nós, um intermédio mesmo, para Ele manifestar o teu poder e a tua glória aqui na terra. Ele usa homens e mulheres nessa terra para fazer isso. E aqueles que o temem, Ele revela os teus segredos, Ele manifesta o teu poder. E tudo isso que eu estou falando acontece porque está escrito e é uma verdade, é um fato. Deus fez, faz e sempre fará. E Ele cumpre tudo. E já cumpriu todas as coisas até chegar ao fim dos tempos. Assim como Cristo Jesus falou: estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28,
Mateus 28, como está escrito aqui, vamos ver. Mateus 28, 19. Deixa eu ler aqui. A gente já vai para os outros capítulos, mas eu quero ler essa palavra aqui porque sobre o id, nós devemos saber e fazer pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, pois está escrito, Jesus, os últimos versículos que Jesus aqui diz, pregando, a grande, a grande comissão está escrito assim, ó, 28, 16. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou deles e disse: Jesus já estava ressurreto aqui. Jesus disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Está escrito: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus por isso. Amém. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Ele tem grandes planos e é maravilhoso viver o que Deus nos deu. Ele nos deu de graça. Por isso nós vemos na graça. Vamos ler, abra sua Bíblia em Coríntios, 2 Coríntios, 5:17. Nós vamos ler 5:17. Abra aí. Eu quero ler um pouquinho antes. Eu quero começar no versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Vamos ler essa palavra. 2 Coríntios, maravilhoso. Paulo, apóstolo Paulo foi... A maioria dos livros no Novo Testamento foi escrito por ele através do Espírito Santo. Ele enviava as cartas. Essa aqui é uma carta aos Coríntios, na cidade de Corintos. Abra sua Bíblia e vamos lá. Está escrito assim, versículo 14: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Humano aqui quer dizer segundo a carne. Ainda antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. É isso que eu estava falando agora há pouco. Você lembra? Que nos, ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo, com Ele mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E continuando aqui no capítulo, só no comecinho do capítulo 6 está escrito: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação.
Glória a Deus. Amém por essa palavra, Pai. Agora, eu sempre digo que é agora, você tem só agora. O amanhã não existe. Você só tem o agora para se arrepender. Você só tem o agora para correr para os braços de Jesus. Você só tem o agora para pedir perdão, para se perdoar, para clamar ao Senhor, para mudar a tua vida. Você só tem o agora. Não existe o depois, deixar para amanhã, deixar para o momento perfeito é agora. E essas palavras Deus está falando. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Está escrito. O agora é o momento perfeito. Para sempre, é sempre o agora. Se você se arrepende, volta-se para Deus. Arrependa-se dos teus atos. Clame ao Senhor. Peça perdão e já foi perdoado. Entregue a sua vida, o teu coração, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito nas mãos de Deus e Ele fará tudo novo. Se você bebe, se você fuma, se você faz qualquer coisa que você fala, eu preciso largar disso para depois poder me batizar, seguir a Cristo, saiba, não. Isso é uma mentira. Você precisa se arrepender genuinamente no seu coração. Porque a palavra diz: se você crer de coração e confessa com a tua boca, arrependa-se, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga Cristo. E no caminho eu vou te dizer, quando você é batizado nas águas, porque está escrito também, Jesus falando pregando para Nicodemos, que era um grande mestre da lei, um grande estudioso da época, um fariseu. Ele falou: que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce da água e do espírito é espírito. Então, Jesus estava dizendo como é para ser feito. Quando você batiza nas águas, você recebe o Espírito Santo e você nasce de novo, porque todo aquele que nascer de novo verão o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então sigam o que Jesus ordenou, ensinou e exortou. É uma advertência, é um ensinamento, é uma correção, é uma disciplina para você entender. E procede da boca de Deus. E quando você recebe o Espírito Santo, tudo se faz novo. Porque é o Espírito Santo que vai te convencer, é o Espírito Santo que vai manifestar poder na tua vida e tudo aquilo que tinha força não terá mais força, que é o pecado que está dominando, estava dominando a sua vida. Em nome de Jesus, que agora você seja libertado de toda desgraça que você vivia, de toda amarra, de toda corrente, que toda cadeia que estava te aprisionando. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que caia por terra agora e que você viva com o Espírito Santo habitando dentro de você. Que você viva o Evangelho, que você viva em Cristo, porque tudo se faz novo. É uma vida nova. Não olhe para trás. Siga em frente, assim como a mulher de Ló. Não seja a mulher de Ló que olhou para trás, porque os anjos falaram: não olhe para trás de Sodoma e Gomorra, eles estavam fugindo de lá, porque eles mandaram: saia correndo e não olhe para trás. Mas a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás e virou uma estátua, porque não confiou. Não confiou na ordem de Deus. Então, confie no Senhor. Confie na palavra de Deus. Não olhe para trás, porque o Senhor quer que os teus olhos estejam em Cristo Jesus, que é o nosso alvo, é o nosso Senhor Salvador, é o nosso mestre, é o nosso mestre. Confie no Deus Todo-Poderoso, confie em Jesus. E tudo se fará novo. Glória a Deus. Dai glórias em todas as coisas. Deus nos ensina, Deus nos exorta, mas na palavra está escrito: o pai só disciplina quem ama. Se você está sendo disciplinado, está difícil, acredite. Dai glórias a Deus porque Ele te ama. Ele te ama de tal maneira que está te ensinando. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. E ninguém amadurece nas coisas confortáveis. Você precisa ser forjado. O ouro mesmo, se você ver, só brilha depois de ser passado pelo fogo. Então, o deserto é para te fortalecer, não é para te matar. Não é para você fazer morada.
É uma passagem. Passe com grande alegria, porque quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece de quem você é, quando você conhece o seu Deus, quando você conhece a Jesus, que está tudo escrito na palavra, na Bíblia, você começa a agradecer os pequenos detalhes. Você começa a agradecer o grande dia só de estar respirando, porque Deus te deu mais uma oportunidade para cumprir aquilo que Ele tem te chamado. Você começa a agradecer o pão de cada dia. Você começa a agradecer o alimento que está na tua mesa. Você agradece o trabalho que você tem. Você agradece os movimentos que você tem. Você agradece tudo que você tem. E aquilo que você não tem, você agradece porque você respira e tem um propósito. Porque Deus tem um propósito para todos que estão aqui na terra ainda. Ainda há tempo. Busquem o Pai e você encontrará. Está escrito na palavra: aqueles que me buscarem encontrarão. Aqueles que me clamarem, eu ouvirei. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve a oração do justo. Daqueles que buscam a tua justiça e o temem. Ele ouve a oração destes. Então creia na palavra. A palavra é viva. E quando nós lemos e cremos e vivemos, ela habita em nós. Porque é o Espírito Santo. Abra tua Bíblia em João 3. Vamos ler aqui João 3, que faz parte dos 4 livros do Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os discípulos que estiveram com Jesus, caminharam com Jesus. Eu fico imaginando isso, caminhar fisicamente com Jesus. Você imagina um negócio desse? Que bênção, né? Mas nós caminhamos porque Jesus está com nós, em espírito e em verdade. Nós não vemos, mas nós sentimos. Eu falo, o Espírito Santo é como o vento, nós não vemos, mas nós sentimos. Ele nos guia. O Espírito Santo é nosso guia, Deus é nossa direção, e ele nos conduz para os caminhos do bem. Quando nós ouvimos a voz dele, quando nós ouvimos, não audivelmente, mas alguns já ouviram, e glória a Deus por isso, porque Deus fala com cada um de formas diferentes. Eu creio no Deus Todo-Poderoso que Ele pode falar e fazer da forma como bem quiser, porque Ele é Deus. E Ele pode falar com você, Ele pode aparecer para você em espírito, Ele pode, da forma que Ele bem quiser, assim como Ele apareceu para tantos, não face a face, porque ninguém pode ver a Deus ainda, ninguém viu a Deus face a face. Moisés viu as. Deus falou, né? Fique num certo lugar que eu vou passar no meio da fenda de uma rocha e você virar as costas, mas não viu o rosto, porque não é capaz, nenhum homem suportaria a presença de Deus Todo-Poderoso. A glória dele é tão grande, ele é tão grande e poderoso que a luz dele poderia nós morreríamos, né? Então, só na glória que nós veremos face a face. Isso me alegra muito, porque eu verei a Deus, você verá a Deus face a face nos céus. No reino dos céus, no reino de Deus, nós veremos o Pai. Nós estaremos, todos nós, todos os irmãos, servindo ao Senhor, glorificando, adorando o Senhor na eternidade. Isso me alegra muito. Abra aí João 3, versículo 3, mas vamos começar do primeiro ali, ó. O encontro de Jesus com Nicodemos. Eu estava acabando de dizer que Jesus estava ensinando Nicodemos. E vamos ler aqui o capítulo 1, ou o capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito
é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Tudo isso aqui são palavras de Jesus, tá? Continuando, versículo 8. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Nicodemos perguntou. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro, asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei dessas coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Este é o mundo, que fosse salvo por meio de Jesus Cristo. Quem nele crê, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. São palavras de Jesus, tá? Tá tudo em vermelho aqui porque são palavras de Jesus. Versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Então veja, quando vivemos em Cristo Jesus, nós estamos na luz e não mais em trevas. Porque quem vive nas trevas não vem à luz porque as suas obras são más e tem medo de serem manifestas as suas obras más, porque tudo que está nas trevas, na verdade, tudo que está escondido, oculto, será revelado. Mais cedo ou mais tarde vai ser revelado. E todos que creem são libertados da escravidão do pecado, das trevas e vêm para a luz e tudo é manifestado. Então, é fato que você se sentirá envergonhado, enojado pelas coisas que você cometeu. No processo da santificação que Deus está fazendo conosco aqui, nós estamos sendo santificados por Deus. Nós estamos sendo purificados todos os dias. A minha oração todos os dias é: purifique o meu coração, Pai. Santifique, derrama o teu óleo sagrado sobre mim, unja com teu óleo sagrado, porque cada vez mais eu quero estar distante deste mundo. Cada vez mais eu quero estar distante das coisas pecaminosas, daquilo que é impuro. Eu quero estar puro para estar diante de Deus e com relacionamento íntimo com Deus, porque tudo que é impuro nos afasta de Deus, mas tudo que é puro nos aproxima de Pai, do Deus Pai. Então, a minha oração para você neste momento é que você se arrependa, que você clame, e tem um processo dessas coisas que você vai se sentir enojado, com nojo daquilo que você já fez. Mas isso faz parte, porque o Espírito Santo está habitando em você. É isso que acontece. Todas as coisas do mundo perdem forças, porque nós não vivemos mais sob o domínio do mal, de Satanás. Nós vivemos pelo Espírito Santo de Cristo. Na palavra diz que nós somos não mais escravos do mundo, mas escravos de Deus, porque quando somos servos de Deus, e servos na verdade é escravos, é que nós vivemos para Ele. Nós servimos ao Senhor e não mais aos demônios, né? A Satanás. Nós não servimos mais ao mundo,
Por isso que o mundo odeia nós, porque não conhecem a Deus. Satanás é justamente isso, ele confunde a mente das pessoas, entrega aquilo que as pessoas querem, seduzindo as pessoas com os desejos delas. E quando nós vivemos em Cristo e fala, não sou eu mais quem vivo, então não sou eu mais quem vivo pelos meus desejos carnais, mas eu vivo em espírito, porque essas coisas não procedem do ser humano, mas procedem da boca de Deus, do mundo celestial. Viver em espírito e em verdade é isso. Nós abandonamos o mundo para viver em Cristo. Então, o que eu acabei de ler aqui é a palavra de Deus. Se você crê nisso, você vive isso a partir de agora. Viva isso e tenha uma nova vida na tua vida. Tem uma nova vida nessa terra. Tem uma nova vida na eternidade. Tem uma vida eterna te aguardando, te esperando como herança que Deus nos deu gratuitamente para nós, mas foi pago por um alto preço. Saiba, nada é de graça, realmente. Isso foi pago por um alto preço, que foi Cristo sendo crucificado e recebendo todo o pecado nele naquela cruz. Todo o pecado. O único que não foi pecador recebeu todo o pecado da humanidade para salvar o mundo, aqueles que creem. Mas nem todos crerão. Não é porque Deus não quer. Deus quer. Ele já fez o ato de maior amor, querendo salvar todo mundo, mas ele não obriga. Ele não te força, ele não é opressor, ele é bom, justo e fiel. Deus é bom, justo e fiel, leal, confiável, amável. Deus é poderoso, mas ele não obriga ninguém. Ele está de braços abertos te esperando, mas ele não te obriga. Por isso tem um livre-arbítrio. Você deve querer estar com o Pai. Ele já te chamou, ele te chama a todo tempo. Ele te chama a todo tempo, assim comigo. Durante 30 anos eu nunca ouvi a voz de Deus verdadeiramente, mas um grande dia eu ouvi no meu pior momento da minha vida. Eu estava em depressão, eu estava no fundo, para baixo do fundo do poço, e eu não aguentava mais, eu clamei ao Senhor. Eu tinha fé, mas eu não vivia o evangelho, eu não vivia, eu não conhecia Deus. Eu só falava que eu tinha fé. Eu ia até onde a igreja se reúne, que é a igreja local. Na verdade, nessa fase eu nem ia mais na igreja. Eu nem tinha comunhão, eu não tinha conhecimento da palavra. Eu vinha de uma religião, eu era católico de nascença e tudo, e não é falando mal da religião católica, da fé católica, nada disso, porque o nosso Deus é único, entenda. Existem várias religiões e nós não devemos ser religiosos, nós devemos ser cristãos, porque quem segue Cristo é cristão. Todos os apóstolos, o que está escrito aqui na palavra de Deus, todos que foram apóstolos, seguidores de Cristo, discípulos, são cristãos, e os cristãos foram perseguidos, porque é assim, quando nós vivemos e pregamos o evangelho, nós somos perseguidos e seremos. Mas o que eu quero dizer é que eu vim de uma religião, de uma doutrina, que eu era batizado quando nasci, mas eu não fui batizado quando Jesus Cristo foi batizado com 30 anos de idade. Nós devemos seguir a Cristo. Ele é o modelo, ele é a referência, ele é o mestre, ele é o Filho de Deus, é ele que nós devemos ouvir. E não pessoas aqui nessa terra que não pregam a verdade. Essa é a verdade. Então, assim, eu vivi numa doutrina que eu cresci ali até por causa de mãe e pai, eu seguia, mas quando eu cresci, fiz os meus 18 anos, fui embora, eu vivi do meu jeito, das minhas forças, das minhas vontades. E eu nunca que eu li a palavra, eu não lia nem para a igreja, nada, eu vivi do meu jeito. Mas eu pereci, eu sofri, porque nós que somos filhos, nós somos criaturas de Deus nessa época, eu era criatura, nós que somos, não vivemos na presença de Deus, nós morremos. Então eu pereci muito, muito.
Sofri muito porque eu não tinha a presença de Deus, mas mesmo assim Deus me chamava o tempo todo, mas eu não ouvia, eu não queria ouvir, eu não queria ver, porque pessoas me chamaram para estar próximo, mas eu tinha raiva, eu tinha ódio de pessoas que eram crentes em Deus. Olha que loucura. Eu tinha fé em Deus, mas eu tinha raiva de crentes. Assim como Paulo perseguia, Paulo tinha fé em Deus, porque ele era temente a Deus, na verdade, ali da lei de Moisés, conhecia Deus, mas não aceitava o evangelho, não aceitava as boas novas, até ter o um encontro com Jesus. E quando eu tive esse encontro com 30 anos, pela graça de Deus, tudo se fez novo. Eu tive uma nova vida a partir de 2023. Hoje eu tenho 33 anos. Mas Jesus me chamou e me resgatou de onde eu estava, para baixo da terra, que eu estava sendo sufocado por tudo que eu cometi, eu estava me afundando cada dia mais, mas Deus, Jesus estendeu a mão e pegou na minha mão e me trouxe para a luz, para fora. E hoje eu estou aqui pregando o evangelho, porque Deus é misericordioso. Hoje eu vivo coisas novas. A partir dali, eu comecei a ser renovado, dia após dia. Dia após dia, eu comecei a ter, perdão, comecei a ter anseio pela presença de Deus. Mas isso não foi do dia para a noite, foi construído. Mas Deus é bom, Deus é justo e Ele me perdoou, Ele me renovou. E eu fui buscando diariamente. 2025 foi a primeira vez que eu abri a Bíblia, primeira vez que eu peguei essa Bíblia, eu abri em Gênesis e comecei todos os dias, como um desafio, na verdade. Eu falei, eu vou ler a Bíblia toda em 2025. Eu vou ler ela, eu vou comer as palavras. E 3 dias depois eu recebi uma profecia declarada por um profeta de Deus aqui nessa terra. Ele falou assim: na verdade, Deus usou a boca dele para falar. Coma a Bíblia. Ele falou com essas palavras. E eu pensei, mas eu já tô. Fazia 3 dias que eu tinha começado. Porque o Espírito Santo tinha me convencido de fazer isso. E 3 dias depois eu ouvi: coma a Bíblia. E hoje eu estou entendendo porque era para comer a Bíblia no ano passado. Porque hoje eu estou pregando a palavra. Deus estava me preparando, me capacitando para essas coisas que eu jamais imaginei fazer. Jamais sonhei, mas hoje os meus sonhos são os sonhos de Deus. E é essa a minha oração. Não é para você pensar que, então é só Ele. Não, é para você também. Nós todos temos essa missão de pregar a tempo e fora de tempo. Nós devemos viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Não é só para pastores, não é. Tem 5 ministérios: profetas, evangelistas, pastores. Tem mais 2. Enfim, tem ministérios para fazer. Então, creia e viva e pregue a tempo e fora de tempo. É pregar na tua família, na tua casa. Primeiro é na tua casa e com você. Primeiro é com você. Primeiro você precisa ser renovado. Buscar o conhecimento de Deus. E Ele te prepara. Assim como Ele vem me preparando todos os dias, porque não tem como a gente viver em Deus sem conhecê-lo. Não tem como. Você precisa conhecê-lo por inteiro. Você precisa conhecer ele, já revelou, está escrito, está tudo revelado. E eu vou te dizer ainda mais. Eu não gostava de ler uma palavra. Eu não gostava de ler um livro, sequer, nada. Eu odiava ler. Eu odiava escrever. Eu não gostava de nada disso. Tudo que falasse ler, eu não gostava. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, ali tudo se fez novo. Tudo se transformou. Tudo mudou. Eu não gostava de ler, passei a amar a ler. E quando li a palavra, da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ler, porque a palavra de Deus, a gente lê, fala, ouve. Porque eu li a Bíblia toda falando. Eu li da forma que eu falei com vocês aqui. Eu li com voz alta, em voz alta. Eu não li só em pensamento, lendo com os olhos. Eu li de voz alta, então eu escutei a palavra e ela entrou no meu ouvido. E cada vez que eu li, eu me prostrava e me derramava em lágrimas aqui.
muitos dias de 2025 e desde que eu conhecia Jesus de 2023 para cá. E eu choro, não é um choro hoje de tristeza, é um choro de alegria, porque quando eu vejo a grandeza de Deus, a palavra dele entra no meu coração, não tem como você não se emocionar. Você é quebrantado, você é constrangido pela a grandeza do amor de Deus. Quando você conhece verdadeiramente Deus, você sabe o quão grande ele é, ele é o próprio amor, a bondade, a generosidade, o zelo, os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Hoje eu olho para trás só para entender, hoje eu consigo entender as coisas que estão acontecendo hoje, porque eu vejo todos esses detalhes que Deus fez. Eu entendo que Deus é Deus fazendo ou não fazendo, porque Ele não faz no meu tempo e não faz no teu tempo. Ele está fora do tempo. Ele é o próprio tempo. Então, quando você obedece, começa a obedecer aquilo que Ele toca em você, você obedece, Ele te dá o próximo passo, Ele te dá a próxima missão, Ele te dá o próximo e o próximo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito isso. E cooperam mesmo. Tudo flui, tudo flui. Então, eu deixo essa palavra com você. Converter-se é morrer para si e nascer em Cristo. Uma nova vida, novos desejos, os desejos do Pai se tornarão seus. Novos frutos. Você é uma árvore frutífera, você é um rio abundante, porque quanto mais você é generoso, quanto mais você solta a palavra de Deus, prega mesmo, mais o Senhor te concede poder, mais o Senhor te concede as coisas para fluir, transbordar na vida de outras pessoas, porque você é o intermédio de Deus aqui nessa terra. Você é o mensageiro de Deus aqui nessa terra. Você é o mensageiro de Cristo. Você é a carta de Cristo. Os teus atos demonstram se você é de Cristo ou não. Então vivam a vida nova. Examine-se. O que você, o que em você ainda precisa morrer, para que Cristo viva plenamente. Faça essa pergunta: o que preciso fazer para eu morrer para mim mesmo? Para você morrer com Cristo. Assim, quando você é batizado nas águas e viver em Cristo, ser ressurreto com Ele, para que você viva uma vida plena, plena aqui na terra, e será completa quando formos para o céu, quando vivermos no reino de Deus. Lá nós viveremos a completude. E glória a Deus por mais um dia. Agradeço a tua presença. Saiba que nós estamos aqui todos os domingos de 2026. Deus me chamou, Deus me ordenou e eu só obedeço, porque eu sou filho, servo e eu sou amigo de Deus. Assim como está escrito, nós somos amigos íntimos do Senhor. Então, creia nessa palavra. Fique com nós aqui. Tem um grupo, Comunidade GP, que é a geração com propósito. Deus me deu essa missão de colocar propósito na vida de pessoas. E faça parte da nossa comunidade lá no grupo do WhatsApp. Tem o link nas minhas bios aqui do Instagram, TikTok e no YouTube, porque aqui toda segunda-feira sobe esses vídeos pro meu canal do YouTube. E tem um link aqui, você pode clicar aí pro nosso grupo e ficar lá, porque tem todos os dias eu mando mensagens para te encorajar na fé, um versículo da palavra eu te envio lá e uma mensagem para te encorajar, para não desistir, porque nós, irmãos, devemos nos encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, confessar uns aos outros, para que nós não nos desviemos dos caminhos de Deus, para que os nossos pés não vacilem e que nós, em comunhão, que nós somos o corpo, nós somos a igreja. Nós somos a igreja, porque nós somos templo do Espírito Santo. E nós, juntos, onde tem dois ou mais, ali eu estarei, porque nós somos os membros do corpo de Cristo Jesus. E Cristo é a cabeça, Cristo é o noivo. E nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo Jesus. Creia nessa palavra. E no próximo domingo nós nos encontramos aqui no domingo ao vivo, às 5h59 da manhã.
E aqui no canal do YouTube é todo a gravação na segunda-feira. Tamo junto até a eternidade e é isso. Deus te abençoe. Tenha um grande dia. Em nome de Jesus.